Lívia Andrade, 42 anos, top cropped, barriga de fora, dançando funk na escadaria de rock, na Filadélfia. Porque sim, o Brasil tá na Copa e ela tá no modo vivona e vivendo. Mas o que parece só mais um post de famoso em dia de jogo, esconde uma história que ninguém contou no Instagram. Pois é, viralizou, todo mundo viu, todo mundo compartilhou. Mas a história que trouxe a Lívia Andrade até aquela escadaria, de barriga de fora, num país que não é o dela, torcendo pra seleção, não cabe numa story de 15 segundos. Tem um susto antes, tem um renascimento depois, e tem um jogo de pressão total que a FIFA não põe no placar. O Brasil estreou na Copa com um empate de 1-1 contra Marrocos, segundo a Lance. Resultado que deixou a torcida no limite. Então o que vem pela frente é mais pesado do que parece. Senta. Ou melhor, levanta e dança. Que o roteiro é mais comprido que a fila do hot dog no Lincoln Financial Field. Segundo a revista Quem, Lívia Andrade desembarcou na Filadélfia na sexta-feira, 19 de junho de 2026. Dia do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo contra o Haiti, marcado para as 21h30 no Lincoln Financial Field. A apresentadora do Domingão com Huck, da Globo, postou no Instagram um vídeo dançando funk de top cropped, com a barriga chapada à mostra, diante da famosa escadaria de 72 degraus do Museu de Arte da Filadélfia, aquela mesma do filme Rock, de 1976. E por coincidência, o ator Carl Weathers, que interpretou Apollo Creed, morreu em fevereiro de 2024 e o personagem também lutava na Filadélfia. Lívia escreveu na legenda: Aqui é Brasil. Chegamos na Filadélfia. Vamos Brasil. A publicação já passava de 200 mil likes em poucas horas, segundo o próprio Instagram. Não é qualquer brasileiro que aterrissa, põe um top cropped e domina a timeline num dia de jogo da seleção. O detalhe é que ela não veio sozinha. Segundo a Quem, a apresentadora viajou com a equipe do Domingão, já que a Globo montou uma cobertura especial da Copa nos Estados Unidos. E o Lincoln Financial Field, para contextualizar, tem capacidade para 69.176 pessoas. E a torcida brasileira prometia lotar o estádio, segundo a própria FIFA. A arena fica no sul da Filadélfia, a menos de 10 quilômetros do Museu de Arte. Então a distância entre a escadaria do rock e o campo de jogo é de uns 15 minutos de carro. Lívia literalmente passou pela iconografia do cinema americano e foi direto para o estádio. É ou não é um dia típico para uma quarta-feira de Copa? O lance é que essa imagem solar não existiria sem um plot twist silencioso. Em maio de 2025, Lívia contou no Instagram que o dia 19 de maio marca o que ela chama de renascimento. Isso porque ela passou um susto num voo bimotor de pequeno porte do então namorado, o empresário Marcos Araújo. De quem, segundo a Quem, se separou em janeiro de 2026. O avião decolou de Goiás com destino a São Paulo. A tripulação detectou falha no sensor do trem de pouso. O painel não indicava se as rodas tinham descido. Aterrissagem de emergência. Ela escreveu citando: Parabéns pra mim. Hoje é o dia em que eu revivi. Quando eu bato na trave e não vou de arrasta, valorizo ainda mais a vida. Pois é. E hoje, um ano depois, ela tá na Filadélfia de barriga de fora dançando. Ou melhor, exatamente um mês depois, porque o jogo é em 19 de junho, exatos 31 dias após o aniversário de renascimento. Esse é o detalhe que a timeline não mostra. A Quem ainda reportou que Lívia passou o aniversário de 42 anos em 22 de setembro de 2025, numa festa com amigos próximos em São Paulo. E na ocasião ela disse que o susto do avião a fez repensar prioridades. A apresentadora que começou a carreira como modelo em São Paulo e passou pelo SBT antes de chegar à Globo, sempre teve uma relação ambígua com a exposição do corpo. Ela já declarou em entrevistas que não faz dieta restritiva, come o que quer e malha por saúde, não por estética. Então a barriga de fora no top cropped não é golpe de marketing. É coerente com o discurso de quem decidiu viver sem filtro depois de quase morrer. Mas aí vem o que ninguém comentou. Lívia não foi para Filadélfia só porque é a cidade sede do jogo. O Brasil enfrentou o Haiti no Lincoln Financial Field, que é a casa do Philadelphia Eagles, time de futebol americano. E a escadaria do rock, símbolo de superação cinematográfica. Um personagem que luta contra as adversidades, sobe os degraus, chega ao topo. Lívia subiu aqueles mesmos 72 degraus um ano depois de achar que ia morrer num bimotor no meio de Goiás. Ela não postou isso. A gente que conectou os pontos. O Brasil, aliás, estreou na Copa com um empate de 1-1 contra Marrocos, segundo a Lance. Resultado que deixou a torcida no limite. No primeiro jogo, a seleção saiu na frente com um gol marcado por Vini Júnior aos 32 minutos do primeiro tempo, mas levou o empate aos 48 do segundo, num pênalti duvidoso que gerou polêmica na imprensa europeia. A Lance noticiou que a CBF reclamou oficialmente da arbitragem à FIFA, mas sem efeito prático. Então a pressão no jogo de hoje contra o Haiti não é só de classificação. É para não repetir o vexame da Copa do Catar em 2022,
quando o Brasil caiu nas quartas de final contra a Croácia nos pênaltis, com aquele erro histórico de Neymar ao não cobrar a penalidade. E Lívia, sem saber, virou o alívio cômico que o país precisava. A escadaria que Roque subiu correndo, ela subiu dançando. O Daily Mail, portal britânico, destacou que Lívia roubou a cena no dia do jogo. Enquanto a imprensa americana, segundo a NBC Filadélfia, registrou que a torcida brasileira transformou as ruas da cidade num carnaval fora de época. Tem dedo de alguma coisa maior aí. A cultura brasileira de celebrar antes da batalha que o mundo inteiro estranha, mas admira. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. O timing é o que faz a história funcionar. O Brasil precisa vencer o Haiti hoje para não depender de combinação de resultados na última rodada. Isso é facto, segundo a Lance. No grupo da Copa, o Brasil divide chave com Marrocos, Haiti e Sérvia. E uma vitória simples contra o Haiti, que é o time mais fraco da chave segundo o ranking da FIFA, 89 posições abaixo do Brasil, coloca a seleção em situação confortável. Mas a pressão é enorme porque a Sérvia venceu o Haiti na estreia por 3-0 e o Marrocos segurou o empate contra o Brasil. A conta é simples: se o Brasil tropeçar hoje, o último jogo contra a Sérvia vira uma final antecipada. Aí a cena que viralizou não foi um gol, não foi um drible. Foi uma mulher de 42 anos que quase morreu num avião e resolveu celebrar a vida dançando funk na rua. Isso reorganiza como a gente vê a Copa. Não é só sobre 11 caras correndo atrás de uma bola. É sobre um país inteiro que quer soltar a pressão, botar a barriga de fora e dizer que estar vivo já é vitória. A imprensa internacional inclusive repercutiu o vídeo. O The Sun chamou de a torcedora mais animada da Copa, enquanto o portal UOL destacou que a Globo usou a imagem de Lívia como abertura da transmissão do jogo. É ou não é um ângulo que muda o jogo? Fato é, Lívia Andrade, 42 anos, chegou na Filadélfia, dançou na escadaria do rock e o Brasil inteiro parou para ver. Ela sobreviveu a um pouso de emergência em 2025, se separou do namorado e, mesmo assim, apareceu de top crop de sorriso no rosto numa das cidades mais simbólicas da cultura pop americana. Mas a pergunta real é outra. O Brasil ganha hoje? A Lívia já ganhou a internet. Manda nos comentários. Barriga de fora na torcida é ícone? Ou só exagero de famoso? E que história tu quer que a gente decifre aqui no Recorte Vivo? Pode ser Copa, pode ser bizarro, pode ser os dois. Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo. E aí, será que o Brasil repete o Hexa? Ou a gente vai ter que dançar funk na escadaria de novo para esquecer a dor de cabeça?